Irmãos, eu tenho sistematicamente falado com vocês que quando nós conseguimos ter uma visão do nosso futuro, nós temos então uma razão para que nós possamos nos mover. Se você não conseguir ver em Deus, aonde Deus quer te colocar e te posicionar, você corre um grande risco de ficar rodando em círculo. A grande questão em Deus é nós entendermos aonde Deus quer nos posicionar. Muitas pessoas, elas vivem mais ou menos assim. Tem pessoas que olham demasiadamente para o seu passado. E quando ela olha demasiadamente para o seu passado, ela está comprometendo o seu presente e ela está sabotando o seu futuro. O passado na vida de pessoas, elas precisam ser concluídos. Nós não podemos ter um passado aberto, porque um passado aberto é uma ferida que não cicatrizou. Então, o passado de muitos de nós, ou de todos nós, ele precisa ser algo exatamente concluído. Como assim concluído, pastor? Você não pode dever nada no seu passado. Você não pode estar devendo nada no seu passado. Você tem que estar limpo. E você precisa estar limpo para poder viver agora o seu presente com uma perspectiva de futuro. O que nos move é uma visão. O que nos faz acordar todos os dias é uma visão que nós temos, é algo que nós queremos alcançar. Se nós não temos uma visão, nós não temos por que viver. Na realidade, nós apenas vamos sobreviver. Uma vez eu fui aconselhar uma pessoa, a pessoa falou comigo assim: eu sou uma sobrevivente. Eu disse para ela: você não pode ser uma sobrevivente, você precisa viver. Você não pode olhar para a sua vida numa perspectiva assim: minha vida é ruim, e porque ela é tão ruim, então eu só faço sobreviver a cada dia. Quem está vivendo por uma sobrevivência ainda não está vivendo por algo que te apaixone, algo que te impulsione, algo que faça você querer algo mais. Então, o Evangelho, ele é o Evangelho das boas novas. Jesus nos fala isso, que quando nós anunciamos o Evangelho, nós damos boas notícias. E todas as boas notícias, elas têm tudo a ver com aquilo que Ele quer que eu e você possamos viver. As boas novas é isso. As boas novas é algo que chega ao nosso coração e tem um poder de mexer com a gente de tal maneira que nos dá ânimo, que nos dá o hálito de vida e que nos faz levantar com esperança. Porque quando nós trazemos boas novas, nós estamos trazendo esperança para o povo. Então Deus, Ele é rico das boas novas. Deus é rico das boas notícias. Deus, Ele é aquele que noticia as boas notícias. E quando Ele fala das boas notícias para nós, é porque Ele quer que eu e você possamos viver bem. Ele não quer que eu e você sobrevivamos. Ele quer que eu e você vivamos bem. Mas viver bem aonde, pastor? Em todas as áreas da nossa vida. Deus tem uma plenitude para que você possa viver com você mesmo, consigo mesmo. Deus tem uma plenitude para o teu corpo. Deus tem uma plenitude para as suas finanças. Deus tem uma plenitude para o seu relacionamento. Seja esse relacionamento com um amigo, seja um relacionamento no namoro, seja um relacionamento casado. Deus tem uma plenitude para que você possa viver em todas as áreas da sua vida. Pastor, que isso é muito legal, isso é muito bacana, mas por qual razão eu não tenho vivido uma plenitude dessa? Eu quero viver, mas por qual razão eu não consigo viver uma plenitude dessa? Bom, essa pergunta ela é pertinente, porque essa pergunta ela é feita por quem quer de fato entender as coisas e quer se mover a partir de uma plenitude. Então, aperta o cinto, nós vamos falar com você como viver uma plenitude. Nós vamos ministrar no seu coração hoje como você pode sair de um lugar de sobrevivência para um lugar onde você vai viver para a glória de Deus. Sabendo que é esse o plano e o propósito do coração do Pai para você. É isso que Deus tem para você. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, todos nós temos um passado, correto? Todos nós temos passado, sim? E todos nós temos passado e coisas que nós fizemos nesse passado, tem coisas que a gente tem vergonha até de pensar. Não é verdade? Tem coisas que a gente tem, se tem vergonha de pensar, a gente tem até medo de falar. E tem coisas que nós pudéssemos hoje pegar uma borrachinha e apagar aquilo e dizer assim: rapaz, eu não queria nem pensar nisso que um dia eu fiz, um dia quem eu fui.
e assim sucessivamente. Então, a nossa história se constrói com o passado, com um presente e um futuro que está a se desenrolar na nossa vida. Porém, todo ser humano, ele começou a viver uma certa dificuldade. Todo ser humano, se você for olhar Jó, ele vai dizer o seguinte: no pecado que me concebeu minha mãe. Se a gente olha para a história da humanidade, você percebe o seguinte: você tem o anúncio do coração de Deus em Gênesis, e o anúncio do coração de Deus em Gênesis é um anúncio de coisas boas, de abundância, de domínio, de poder, de responsabilidade. Veja, Deus deu domínio ao homem, e Deus disse ao homem para sujeitar todas as coisas. Deus deu autoridade ao homem para que ele pudesse nomear as coisas, dar nome às coisas. Se você você pega a Bíblia para estudar um pouquinho a Bíblia, você percebe que até os nomes que estão escritos na Bíblia é uma informação poderosa. Por exemplo, Jesus é chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Então, Jesus é o Deus conosco. Se você olha para Davi, o que significa Davi? O nome de Davi é amado. Se você olha, por exemplo, para Débora, abelha. Mas o que tem a ver a abelha? Sei lá, mas está lá a abelha. Não, brincadeira, eu sei o que significa abelha. Mas o que você tem, até o nome traz alguma coisa. Então veja, que Deus não chamou o homem apenas para nomear, mas Deus chamou o homem para dar identidade, para formar. Da maneira como ele foi formado, Deus sempre sonhou que eu e você pudéssemos ser formadores como ele é. Pessoas que debaixo de um domínio e de uma autoridade nomeasse todas as coisas. Por isso a palavra ela é tão poderosa. Quantos de vocês já ouviram palavras que escravizou o seu sentimento? Faz assim com a sua mão assim. Quantos de vocês ouviram palavras que colocou o seu sentimento cativo e refém? Meu Deus, olha, há um poder muito grande na língua do homem e da mulher. A palavra ela é poderosa ainda hoje. Mas o homem caído, por que o homem caído? Porque o homem lá em Adão e Eva, eles caíram do propósito original de Deus. Eles saíram do curso planejado por Deus para ele. Porque este homem e aquela mulher, Adão e a Eva, eles escolheram fazer o que Satanás havia lhe dito, e não viver pelo que Deus havia lhe afirmado. Deus havia dito para eles que para que eles pudessem ter tudo, todas as coisas estavam acessíveis a ele. Mas Deus disse: não coma apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. E explicou o porquê, e disse: porque se você comer desse fruto, você vai morrer. E a serpente disse: certamente não morrereis. Duas palavras chegaram ao ouvido do homem e da mulher. Uma vem de Deus, e outra vem daquele que não concorda com o que Deus diz. O homem tem dois ouvidos. Só uma analogia, ouviu a voz de Deus, e outro está ouvindo a voz do inimigo. O desenho animado retrata isso como o demôniozinho de um ombro e o anjinho do outro ombro. Então olha o que aconteceu. Eles ouviram, e eles andaram por aquilo que eles ouviram, ou por aquilo que eles concordaram. Porque quando eu escuto algo, o que vai formar em mim e você um comportamento é que se eu concordo com aquilo que eu ouvi. Se não há concordância, não vai gerar um comportamento. Então muitos de vocês que levantaram a mãozinha e falaram assim: eu fiquei durante um tempo da minha vida refém por algumas palavras que me foram ditas. É porque você concordou com aquela palavra. É porque você acreditou sobre aquilo que foi dito a seu respeito. Agora, se isso te escraviza, te rouba a felicidade, te rouba a alegria, isso não procede de Deus. Deus não veio para escravizar você. Deus veio para viver uma vida de liberdade. Então, primeira coisa que a gente tem que concordar aqui agora: tudo aquilo que eu ouvi e fiquei preso no meu sentimento, veio do meu inimigo. E eu concordei com o que fora dito a meu respeito, ok? E aí, a partir disso, o homem caído,
ele começa a viver segundo a natureza caída. Fala comigo assim, uma natureza caída. Uma natureza caída só vai fazer o homem cair. Uma natureza fora do eixo, fora do seu propósito original, ela funciona a partir daquilo que ela se ligou. Você já viu o cachorro miar? Você já viu o gato latir? Não? Nem eu. O cachorro norte-americano, ele faz o quê? Ele late. O cachorro brasileiro faz o quê? Ele late. Mesma coisa com o gato. Porque é da natureza dele. Eles são irracionais, eles são guiados por instintos. Mas é da natureza do homem pensar e decidir. E quando nós pensamos e decidimos, nós vivemos por aquilo que escolhemos. Ok? Estou sendo bem pedagógico com vocês hoje. Está dando para entender? Então nós temos uma natureza caída. E dessa natureza caída, começou o homem a conviver com situações na sua vida que Deus nunca pensou e nem nunca planejou para que esse homem um dia pudesse viver. Vamos lá, vamos ver se a gente está entendendo. Me fala uma coisa que o ser humano vive hoje, mas não foi algo que Deus planejou para que ele vivesse. Com vocês agora, alguém fala comigo uma coisa, vai. Oi? Miséria, depressão. Está ficando, começou a querer esquentar, né? Quem mais? Pode me ajudar? Deu um branco aqui. O que aconteceu? Complexo de... Quem está falando isso? Complexo de inferioridade. Isso. Vai, me ajuda mais aí. Dor. Hã? Quê? Divórcio. Que mais? Síndrome de pânico. Angústia. Ansiedade. Vamos, vocês estão bons para saber essas coisas, hein? Mais o quê? Mais duas a gente encerra o pacote. Mais o quê? Fala, Betinho, eu sei que você está doido para falar. Fala, Betinho. Não, ajudem o Betinho, por favor. Você quer falar? Não, então quem fala? Duas. Falta de amor, rejeição. Vocês concordam que Deus não planejou isso para ninguém viver? Todos vocês concordam com isso? Concordam ou não concordam? Por que nós vivemos isso? Hã? Não é assim, é uma escolha. Vou te explicar por que é uma escolha. Mas eu não entendo que a primeira reação é uma escolha. Eu entendo que é por causa da natureza caída. Então, quando você tem uma natureza caída, vai dar nisso. Não tem solução para o homem caído por ele mesmo. Mas Deus deu uma solução. Deus interviu a história. Deus mudou tudo. Deus transformou tudo. E para Deus transformar tudo, Ele teve que fazer uma nova criação. Se você olha no Antigo Testamento, Deus está sempre apontando para uma nova criação. Em Noé, Ele já está dizendo, há uma necessidade de uma nova criação. Em Sodoma e Gomorra, Ele está apontando, há uma necessidade de uma nova criação. E quando essas coisas aconteceram, pastor, primeiro texto para a gente ler hoje, Romanos 5, versículo 10. Ou melhor, eu vou ler do 5, do 1 ao 10. Você pode me acompanhar, eu vou fazer a leitura, daqui a pouquinho está na transparência, pode acompanhar aqui. Sendo, pois, justificados pela, fala comigo, fé. Aqui é algo poderoso. Fala assim, a justificação vem de fé. Guarda isso, daqui a pouquinho eu entro nisso. Temos paz com Deus. Opa, quem é justificado pela fé? Qual é o resultado da justificação pela fé? Paz com Deus. Vem cá, olhem para mim aqui. Como você se sente diante de um pecado? Em paz? Sem paz. Com quem? Com Deus. E quando você se sente sem paz com Deus, e você olha talvez por uma incapacidade sua de vencer o que está te vencendo, como você se sente?
sem paz, vou ajudar, incapaz e derrotado, fracassado, correto? O que é fracasso? Fracasso é o resultado das nossas tentativas que não nos levaram a alcançar o que foi pretendido por nós. Então, todas as vezes que eu não alcanço algo que eu desejo alcançar, nasce o quê? O fracasso. Entendeu a origem do fracasso? Então vamos lá. Mas aqui está dizendo que eu sou justificado pela fé e eu tenho paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim, uau. Vamos seguir. Pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça. Fala comigo assim, graça. Olha para o seu irmão e fala assim, ainda bem que tem graça. Então, por esta graça, na qual estamos firmes. Uau! Pela graça, eu estou o quê? Firme. E nos gloriamos. Você consegue entender que gloriar é o hino de vitória aqui? Você consegue perceber que gloriar já não é mais o hino do fracassado? Não é mais o hino do derrotado? Mas agora é o hino do vitorioso. Então ele fala assim, então agora, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, a presença de Deus, da presença de Deus. Não, e não somente isto, mas também nos gloriamos, olha que doideira, leia, aonde? Nas tribulações. Meu Deus, fala assim, ele gloria na tribulação. Fala assim, esse cara é doido. Fala assim, é maluco. Fala assim, cheirou cocô. Ficou maluco. Porque ele está se gloriando na tribulação. Ele está dizendo assim, eu me glorio na tribulação. Mas porque ele sabe que a tribulação, vivida na presença de Deus, produz algo extraordinário. O que é o algo extraordinário que sai da tribulação? Ou paciência. Se você precisa de paciência, é porque você está vivendo por muita tribulação e não conseguiu subjugar a sua tribulação. Você vai vencer o processo da sua tribulação, quando você vence ela, você exerce paciência. Entendeu? Então, a tribulação na vida minha e sua, ela tem um ato, ela tem um efeito e ela tem um propósito. Qual é? Gerar o quê? Paciência, perseverança. Lembra da criança que estava caminhando, que caiu? Então, no primeiro momento, ele olha e fala assim, ele consegue se levantar. Levanta. Para de chorar. O pastor Juscelio esteve aqui, ele falou com a gente assim, muitos de nós não precisamos de uma oração, precisamos de uma posição. Nós precisamos nos posicionar. Entende? A oração, ela é necessária? Sempre. A gente sempre tem que orar, porque eu oro, eu falo com Deus. Mas a minha oração requer de mim um posicionamento. Então, muitos de nós precisamos ter um posicionamento diante de algumas situações pelas quais estamos vivendo. Você precisa se posicionar diante da tribulação que você está vivendo. Ok? Estou falando para alguém aqui, amém? Aí ele fala assim, e a paciência vai produzir um outro fruto. Qual é o fruto que a paciência vai gerar? Está ali, ó, subiu? A paciência vai gerar a experiência. Cara, quantos de vocês tiveram uma experiência com Deus? Aquela assim que você estava chorando, você estava assim, no bagaço da laranja, você estava derrotado, e de repente Deus, ele vem e fala algo no teu espírito, você escuta a voz de Deus, você prova do amor dele. Você se achava que não valia nada, e de repente Deus vem para você e fala, você é meu tesouro, eu amo você,
você é importante, você tem aquela experiência do colo de Deus. Quantos já tiveram experiência do colo de Deus aqui? Deixa eu ver, olha, não é legal essa experiência do colo de Deus? Mas olha, como é que você chegou na experiência do colo de Deus? Você passou por uma tribulação, você exerceu paciência, chegou na experiência. E quando você chega na experiência, você começa a conhecer quem Ele é e quem você é nele. Por isso, a experiência vai te gerar esperança. Porque um homem e uma mulher experimentada em Deus é um homem e uma mulher de fé, é alguém que tem esperança. Você nunca vai encontrar na boca de alguém que tem esperança uma palavra de quem vive reclamando com a vida. Porque quem tem esperança, ele consegue antever o futuro. E se ele antever o futuro, então ele olha lá para frente, ele fala assim, uau, eu estou vendo o meu futuro e é glorioso. Então ele pega aquela imagem do futuro e fala com o seu presente, cala-te a boca, porque eu estou indo lá para aquele futuro, porque eu já vi o meu final, eu já sei como as coisas vão terminar, e eu estou indo para o meu... Ih, vocês estão aí ainda? Você está indo para onde? Vocês estão indo para o meu... Amém, glória a Deus, aleluia. Você podia falar melhor isso, hein? Meu Deus, se você não falar isso, eu vou pregar 3 horas hoje. Amém, isso aí. Estou indo para o meu futuro. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Fala assim, enquanto você estava fraco, fala para mim, Paulo, quando você estava fraco, Ele morreu por você. Uau! O homem caído é um homem fraco. O homem caído é um homem que usa aquele discursinho fajuto. Vou te falar o discurso fajuto. Você sabe como é que é, né? A carne é fraca. Então, um homem caído, ele anda num discurso da carne é fraca, porque ele quer legalizar as suas escolhas pela fraqueza da carne. Mas a Bíblia fala que quando nós estamos fracos, nós nos tornamos fortes, porque nós não andamos por vício, mas andamos por fé. Então significa que a graça de Deus é a força que se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Deixa eu dizer uma coisa, há algo poderoso em reconhecer que nós somos fracos, porque quando eu reconheço que eu sou fraco e não posso, eu reconheço que eu preciso de ajuda. Em todo momento que eu não reconhecer isso e dizer para mim mesmo que eu posso todas as coisas, você está próximo da sua queda. Porque isso faz com que nós estamos o quê? Totalmente arrogantes. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando eu estou fraco, você está no exato momento de passar a ter uma experiência poderosa que vai mudar você. Aí você precisa de ter um olhar. Se você olha para a sua fraqueza e fala assim, acabou. Eu olho para a minha fraqueza e falo assim, uau, estou próximo do milagre. A maneira como você enxerga as coisas, se você tem a visão do seu futuro, você projeta o futuro para lá, o presente para lá. Agora, se você não consegue ter uma visão do seu futuro, você sempre vai ficar derrotado no seu passado. Então veja, então eu tenho uma visão gloriosa, porque o meu Deus é glorioso. Agora ele diz, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados, fala assim, justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui eu quero te dar essa chave agora. Faz assim com a mão assim, pegar a chave. Justificado vem de justiça. O homem caído não produz justiça. O homem caído produz morte. E quando ele produz morte, ele produz a necessidade do aplacamento da ira de um Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus faz com que ele venha lidar com a morte, com a consequência, com o pecado. Então Deus precisa satisfazer a sua ira, ele precisa punir o pecado. Ele precisa punir tudo isso. Veja,
esse homem caído, ele não consegue produzir justiça. Tudo o que ele produz, a Bíblia diz que é traço de imundícia. Não se compara à justiça do céu. Como o homem incapaz de produzir justiça, Deus é a sua justiça, por isso a justificação. A justiça de Deus vem sobre mim. Como vem sobre mim? Porque Deus, ao dar o seu Filho Jesus e ao morrer na cruz por mim e por você, ele sofreu a ira de Deus naquela cruz. Então a ira de Deus já veio sobre o pecado. A ira de Deus já se satisfaz em Cristo. A ira de Deus já foi preenchida na pessoa de Jesus Cristo. E quando Jesus está na cruz, ele não é Jesus somente na cruz, mas ele é a representatividade do homem caído na cruz. Só que ele não tem pecado, ele não cometeu pecado, e porque ele não cometeu pecado, ele é um justo que se fez pecador. E porque ele levou sobre ele o meu e o seu pecado, ele nos convida a viver agora debaixo da glória do novo homem, da nova mulher redimido. Como redimido? Porque agora o sangue de Cristo, ele já pagou por todo o pecado do passado, fala comigo, do passado, do presente e do futuro. Porque o sangue, ou a justiça de Cristo, ela cobriu os 3 tempos nossos. Ela cobriu o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Aí eu comecei falando com você que o seu passado precisa ser concluído. E como o seu passado ele é concluído? Pelo perdão da cruz de Jesus. E pelas retratações, ou porque uma coisa eu tenho o perdão da cruz, outra coisa eu tenho a conciliação com meu irmão. Então, em Deus eu sou perdoado, mas eu agora reconstruo as pontes que foram quebradas entre eu e a pessoa com quem eu pequei. E aí eu vivo em paz com Deus, em paz com todos os homens. Aí isso me libera para viver o quê? O presente. Então eu estou agora no presente sem a minha consciência de quê? De culpa, sem a minha consciência da vergonha. Eu estou no presente vivendo agora o tempo da graça. Agora, o tempo da graça não abriu a porta para você pecar. O tempo da graça foi algo que te alcançou enquanto você merecia uma condenação. Mas Deus escolheu amar você, dando Jesus para morrer por você, para que você pudesse viver a vida de Cristo. Quando isso acontece, quando eu entrego meu coração para Jesus, a sua natureza muda. Eu agora sou filho de Deus. Eu começo agora a entender e discernir as coisas de Deus. E eu começo agora a viver como filho, não como pecador, não debaixo mais de uma ira, mas debaixo do amor e da graça. Dá para você entender isso? Estamos chegando aí? Então agora tudo que eu olho para a minha frente é uma visão poderosa de futuro. Porque agora eu estou vivendo em Cristo. Antes eu estava sem Ele, e a minha vida era desgraçada, agora eu estou com Ele. E se eu estou com Ele, Ele vai providenciar a mim e a você, que somos filhos, a legitimidade do filho, de ter tudo que é do Pai. E tudo que é do Pai passa a ser meu e seu por direito de nascimento. Veja, a Bíblia fala que a justificação é pela fé, não é pela obra. Não é porque você é bom, é pela fé naquilo que Deus fez por você em Cristo. É por concordar sobre aquilo que Deus fez por você, através de Jesus Cristo. Quando eu concordo com isso, e quando eu concordo que eu preciso disso, e quando eu concordo que sem Ele não consigo viver, mas com Ele eu vivo, e quando a minha concordância me faz lidar o meu coração, entregar tudo para Ele, então eu começo a viver debaixo de um tempo da graça, eu começo a viver o tempo do amor, eu começo a viver o tempo aonde os meus pecados são perdoados, não pelo que eu fiz, mas pelo aquilo que Jesus fez. Cara, isso é uma chave, porque tem muita gente que não consegue destravar em Deus,
porque elas se culpam até hoje por aquilo que elas fizeram. Quem anda por aquilo que fez, vai andar por aquilo que faz. Só que se eu ando por aquilo que eu fiz e ando por aquilo que eu faço, eu saí do eixo da justiça divina e caí no crivo da justiça humana. E porque eu caí no crivo da justiça humana, eu vou andar segundo o preceito de uma lei. E a lei não te absolve, a lei só te condena. A lei, ela não tem graça. A lei, ela só denuncia a sua morte. Mas é porque ela denuncia a sua morte que a gente vê a necessidade de ser salvo. E que na necessidade de ser salvo, quando eu entrego meu coração para Jesus, a graça vem. E o mais incrível, vou repetir para você, o que eu preciso fazer? Crer. Só isso. Você precisa crer. Não é só isso, você precisa entrar na concordância com aquilo que Deus diz a seu respeito. Domingo agora eu falei que confessar é falar as mesmas coisas que Deus fala a seu respeito. Então, o que eu faço agora? Então agora eu entrei e estou vivendo o tempo da graça, o tempo do amor. Eu estou vivendo um tempo onde todas as coisas fluem, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo eu vou fazer, porque agora eu ando por amor. Eu não ando por medo, eu ando pelo amor. No nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Veja, então a entrada é pela fé, mas é a graça que nos mantém firmes. Bicho está aqui ainda? Vai embora. Não pode ficar, né? Vocês pensaram que a Marilá ia sair correndo, né? Então veja. Não vou fazer isso. Então, olha, a Bíblia fala que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas olha que interessante, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim, e aqui daqui a pouquinho ele vai dizer o seguinte, que da mesma forma que o pecado entrou pela vida de um homem, a graça também entrou através da vida de um homem, chamado Jesus Cristo. Qual é a boa notícia para nós nisso? Se reconheça fraco, se reconheça incapaz nas áreas da sua vida. Pare de lutar da maneira como você tem lutado até hoje. Pega as suas armas, coloque elas no chão. Permita viver em Jesus. Para de tentar fazer as coisas segundo a sua maneira, mas comece a dar ouvidos a respeito daquilo que Deus afirma a seu respeito. A graça é a única condição para o ser humano viver bem. A graça é a única possibilidade real para que nós possamos viver uma vida de abundância. Porque a graça olha para Jesus. A graça é sobre Jesus. A graça é a respeito do que Jesus fez, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. A graça ela aponta assim, a graça aponta para Jesus. E a lei aponta para onde? A lei aponta para onde? A lei fala de você. A lei foi dada por um homem, Moisés, e a graça foi dada pelo Filho de Deus. A lei denuncia o seu pecado. A graça te absolve do pecado. A lei te condena. A graça te liberta. E quando nós somos chamados e convidados a viver nisso, então eu posso sim ter esperança. Eu posso sim olhar para frente. Eu devo sim olhar para o meu futuro. Porque pode ser que mesmo eu olhando para o futuro, ainda não esteja vivendo exatamente aquilo que eu vi no meu futuro. Então significa que precisa haver um encaixe, meu e seu, um alinhamento na palavra, que é a verdade. Porque Romanos vai dizer para nós que nós somos transformados por uma renovação de mente.
Então, o que pode impedir um homem salvo em Cristo, que entregou a vida dele para Jesus, de não viver um futuro glorioso? É ser um homem salvo em Cristo, mas com uma mente arcaica, com uma mente não dilatada, com uma mente que não capta o coração de Deus, mas uma mente ainda escrava no seu passado. Qual é a mente escrava no seu passado? A mente que acredita que não tem perdão. Qual é a mente liberta para o seu futuro? A mente que concorda que Jesus levou sobre ele o meu pecado, que ele me limpou, que ele me libertou para viver um tempo novo. Essa já é uma mente renovada. Qual é a mente do escravo? A mente que ainda está vivendo por uma situação de merecimento. Então a mente escrava, ela é refém dela mesma, porque você sempre vai achar que você merece as coisas se faz as coisas corretas, e que você merece o castigo quando você faz as coisas erradas. A mente liberta é justamente essa: Deus já te deu tudo, tudo é seu. Vem cá, todos vocês estão familiarizados com a história da grande pesca milagrosa de Pedro? Faz assim com a mãozinha. Quando vocês já leram, conhecem a história, Pedro foi pescar, não pescou nada, estava triste, arrumando as redes para poder ir embora para casa. Jesus está pregando, Jesus entra dentro do barco do Pedro e fala assim: Pedrão, agora eu contigo, preguei para a multidão, agora sou eu e você, vamos até o meio lá do lago. Vamos. Aí ele vai, Pedro cansado, e Jesus fala com Pedro assim: lança a rede ao mar, à sua direita. Jesus está falando para um pescador experiente. Se o pescador sabe pescar de madrugada, é porque ele sabe que aquela hora não tem peixe. Mas ele lança a rede, e quando ele lança a rede, ele colhe em abundância. O que acontece após a colheita de Pedro? Pedro fala com Jesus assim: afaste-se de mim, porque sou pecador. Olha a lógica do reino, da nova criação. Muita gente acha que precisa arrepender, sair do pecado, para poder receber o perdão. Muita gente acha que precisa receber uma palavra de condenação para correr para Deus. Deus não tornou claro a Pedro o seu pecado. Jesus não foi aquele que bateu nele, irado com ele, bravo com ele por causa do pecado. O que Jesus fez primeiro foi abençoar Pedro. Depois que Jesus abençoou Pedro, e que depois que Pedro conheceu o amor, Pedro viu a si mesmo. E depois que ele viu o amor que é Deus, ele teve a coragem de entregar a si mesmo na mão desse que é amor. Ah, você falou de Pedro, ok? A mulher prostituta pega em adultério. A mulher pega em adultério, foi levada até Jesus. Todo mundo está condenando aquela mulher. Todo mundo está mandando pedra nela. E Jesus simplesmente fala para aquela mulher, né? Ele faz uma pergunta: quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Ninguém atira a pedra porque tem pecado. Todo mundo vai embora, só está ele e aquela mulher. E Jesus não condena a mulher. Jesus fala assim: vai, eu também não te condeno. Jesus dá uma orientação: não peques mais. Agora veja, aquela mulher sabia que a lei mandava ela ser apedrejada. O que aquela mulher teve foi o encontro com Jesus. Jesus não disse para ela prostituta. Jesus não nomeou a ela segundo o seu pecado. Jesus só amou. E quando ela encontrou o amor, ela encontrou uma razão a quem ela poderia entregar seu coração. Terceiro caso, a mulher no poço, tirando água, a mulher samaritana. A mulher samaritana já tinha 5 maridos. Ela está tirando água no horário que não tem ninguém no poço, porque aquela mulher talvez não suportava olhar nos olhos daquelas pessoas que a condenavam. Está lá tirando água. Jesus manda seus discípulos comprar pão, porque Jesus quer falar com aquela mulher. Jesus é judeu, mulher samaritana.
Nós estamos falando de cachorro e gato, que não se combinam. Nós estamos falando de flamenguista e vascaíno, que não se combinam. Eles não se bicam. E de repente aquela mulher que é vascaína encontra Jesus que é flamenguista. E aí aquela mulher vascaína, né, encontra com a graça de Jesus flamenguista. Gostou dessa, Milena? E aí, diante dessa conversa, Jesus não disse para ela: você é vascaína. Jesus não apontou para o pecado dela. Jesus simplesmente amou a ela. Jesus disse assim: tem como o flamenguista andar junto com o vascaíno? E ela viu amor em Jesus. Ela entregou o coração dela para Jesus. Ela não apenas entregou o coração dela para Jesus, ela trouxe a cidade para Jesus. Em todos esses 3 casos que eu disse para você, o que libertou pessoas foi a graça, foi o amor. E eu quero te fazer uma pergunta para a gente orar. Está na hora? Deixa eu ver, na hora. Qual a sua perspectiva do seu futuro? Tem? Está vivendo sem futuro? Você é um homem, uma mulher sem futuro? Você tem futuro? Você consegue ver futuro aí? Você consegue ver graça de Deus sobre você? Você consegue se ver totalmente pleno? Se você consegue ver, você tem uma visão de fé. Se você não consegue ver, você pode pedir a Deus para te mostrar. Segundo, a sua esperança está na graça. Se a sua esperança está na graça, você precisa então tomar uma decisão de entregar o seu coração para aquele que tem graça. E quando você entrega o seu coração para aquele que tem graça, você vai viver uma vida que você nunca viveu. Como assim, pastor? O amor te leva a ser mudado, transformado, sem ser exigido por isso, mas simplesmente porque eu quero andar em amor. E é nessa atmosfera do amor que nós vamos deixando de ser algumas coisas para ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E no amor nasce a esperança, nasce a fé, nasce o futuro glorioso. E no amor você vai ver que o que você tem no seu futuro é um vislumbre, que é muito mais do que você pensou, imaginou e sonhou que ia ser. Agora vem cá, algumas pessoas dizem assim: mas a graça é um pretexto para o pecado. Como você peca diante de um Deus que é puro amor, que cuida de você com amor e que te chama para um relacionamento de amor? Quando você encontra o verdadeiro amor, você encontrou a razão pela qual você vive. E quando você encontra a razão pela qual você vive, você vai viver a plenitude e a abundância em todas as coisas, mesmo passando por tribulação. Porque você entende que a tribulação vai te gerar paciência, a paciência vai te gerar experiência, e a experiência vai te gerar esperança.